E a janela do São Paulo, eu ouço muito essa palavra, assim, quando eu converso com as pessoas do São Paulo, enfim, os dirigentes, ali naquele cafezinho pré-jogo ali na beira do campo, né, Júlio? A gente sempre fala, eu É, sempre ouço de vocês muito a questão de criatividade, né? A janela de meio de ano, agora, pelo menos até a sexta-feira antes do fechamento da janela, era um pessimismo muito grande, porque tentou o Mário Rui, tentou o Alexandre, que hoje é jogador do Flamengo, e aí de repente vem o Jamal Lewis, né, que inclusive eu acompanhei o jogo ontem pela Irlanda do Norte e fez algumas boas jogadas. Como é que vocês chegaram nesse nome especificamente? Um jogador da Irlanda do Norte, muita gente falou, contratação aleatória. Como é que foi o bastidor dessa contratação de um jogador que chega num mercado completamente diferente? André, você me faz uma pergunta muito boa, até para me explicar a primeira janela. Nós tivemos a contusão do Pablo e depois a do Alisson. E nós trouxemos naquele momento o Luiz Gustavo, que muita gente dizia muito velho, veterano. Aí o Bobadilha, que é titular da seleção paraguaia, está crescendo muito. Nós trouxemos jogadores como Ferreirinha, como Eric, como André Silva, isso na primeira janela. E o Sabino foi um caso interessante, porque quando o Muricy entrou na minha sala e disse: o Sabino está aí, eu já fui técnico do Sabino, e eu falei: Muricy, traz o Sabino para a gente conversar. Eu conversei com o Muricy e eu vi nesse jogador que ficou internado dentro da barra funda do CT, porque tinha que emagrecer, um empenho, um comprometimento. E está aí uma grande contratação, também sem investimento. Eu falei 6 nomes, claro, o Ferreirinha teve, o André Silva teve, não são todos que você consegue trazer nesse perfil. E depois nós tentamos sim o Alexandre, nós tentamos outros jogadores, tivemos sucesso com o Marcos Antônio, que também era pretendido por outros clubes, o Juan Zagueiro, que é um grande jogador, e no caso do Jamal e no caso também do Longo, foi uma questão de mercado da análise de desempenho, que nós vimos que na lateral esquerda, que é uma posição que tem uma dificuldade, você vê, o Alexandre foi por um salário extremamente diferente do que nós podemos honrar, e ele foi para o Flamengo, que tem a sorte lá. No caso do Ramal, a nossa avaliação de desempenho colocou, sinalizou. Nós achávamos dificuldade, porque é um jogador ligado ao Newcastle, não é fácil. Nós trouxemos o Ferrarese do Grupo City, e eu sei o que foi duro, mas eu acho que é o seguinte: o impossível às vezes torna-se possível se nós insistirmos, trabalharmos. E o São Paulo hoje tem uma credibilidade que mesmo esses clubes da Premier League olham diferente. Responsabilidade, muitos contratos de marketing, garantia de recebíveis, reestruturação financeira. Isso faz com que a gente consiga isso. Agora, se vai dar certo dentro do campo, nós não sabemos. Mas com a saída do Wellington, nós já temos ele garantido, tem o Patrick em recuperação, e podemos ter, para a janela do começo do ano, outros nomes nessa ou naquela posição. Hoje a defesa do São Paulo é uma defesa muito bem montada. Você tem, mesmo com a saída do Diego Costa, você tem o Arboleda, o Alan Franco, você tem o Juan, você tem o Sabino, você tem o Ferrarese. Vejam, tem o Belém, que é um menino da base, tem o Igão da base, que já está treinando. A defesa já não nos preocupa tanto. E é assim que nós vamos compondo um time dentro das condições difíceis. Porque, gente, eu peguei o São Paulo Futebol Clube, muita gente sabe, eu quero aproveitar aqui, e eu não quero falar de mim, não, eu sempre falo nós, mas nós pegamos o São Paulo com problemas de transfer ban. Eu dou aval pessoal do meu patrimônio. Ou eu sou louco e irresponsável, claro, eu tenho um limite dessa minha loucura, mas eu dou aval pessoal, porque a minha credibilidade naquele momento era importante para o São Paulo. Hoje o São Paulo já começa a ter uma credibilidade, graças a essa gestão, que eu estudo e já estou exercendo a reestruturação com o Fundo Galápagos, que os recebíveis é a garantia, não mais a assinatura e o patrimônio do presidente. Isso eu não posso também cometer um ato desse com a minha família. Mas esse foi o desafio que eu tive que assumir e que toda a direção teve que assumir. Então, a nossa janela, e eu não entro em disputa de janela, muita gente, PVC, que é muito experiente, você, André, Domitila, sabe que hoje existe especialista de gestão, e às vezes um especialista que eu respeito muito, que tem um blog, A, B ou C, nunca administrou, talvez, sem nenhum demérito, uma sapataria. E ele dá opiniões de como deve ser a gestão. Aí ele fala: não, a solução é a SAF. A solução é a SAF para comprar times quebrados, porque paga pequeno, e depois entra um grupo que pode ser aventureiro ou não,
pode ser sério ou não, e arrebenta o clube mais ainda. Então a SAF pode ser uma boa coisa para o futebol, desde que o clube negocie em pé, o clube mostre reorganização, e pode ser que um dia o São Paulo discuta isso sim, mas com o norte da sua dívida estabelecido, com a valorização do seu ativo, que é o torcedor, que bate todo o recorde no Morumbi, e com um estádio moderno e confortável, para que a gente faça shows, como foi feito agora do Weekend, e também faça outros contratos, como fizemos com o Live Nation, e também jogamos lá, que é uma arquitetura difícil. Às vezes o torcedor diz, poxa, vamos perder um jogo no Morumbi porque fizemos show. Porque eu preciso fazer shows, porque eu preciso da receita do futebol, eu preciso de tudo. Ou eu como bolo, ou eu guardo bolo, eu tenho que tomar decisões. E nesse momento, nós fizemos um contrato com a Live Nation de exclusividade que colocou o Morumbi novamente no showbiz internacional. Isso não é. Agora nós vamos ter 6 shows do Bruno Mars. E eu tenho time para jogar. Quando eu não puder jogar em São Paulo, eu vou jogar em Brasília, eu vou participar da renda lá também. Eu tenho um grande público. Gente, não há outro caminho. Porque para ganhar a Copa do Brasil, nós arriscamos e não vendemos, naquele momento, o Beraldo, não vendemos o Pablo, não vendemos o Nestor, que fez o gol contra o Flamengo. Eu tinha proposta. Nós optamos em tentar conseguir um legado esportivo. Agora não. Depois vendemos o Beraldo, vendemos o Diego. E se chegar proposta para os jogadores, nós temos um pouco mais de tranquilidade esportiva. Nós tínhamos que ganhar algo importante. Ganhamos a Copa que nos faltava, ganhamos a Supercopa, antes o Paulistão. O São Paulo voltou a ganhar clássico. Esse é o São Paulo novo que eu quero deixar para o meu sucessor, muito diferente do que o que eu recebi. Aproveitando, o Paulo Moreira e o Me Leva na Mala, que estão sempre aqui com a gente, perguntam sobre a dívida, como é que está a questão da dívida agora, que é um assunto que interessa ao torcedor, né? Embora a gente deteste entrar nessa questão de números, né? A gente gostaria de falar apenas do jogo, mas é impossível a gente não falar disso, né, Júlio? Claro, a dívida do São Paulo hoje está próxima de 700 milhões, ela aumentou, claro, mas ela aumentou porque nós fizemos esse efeito exatamente na direção de aumentar o ativo do São Paulo. Agora, nós, depois do legado esportivo, que foi o primeiro mandato, meu primeiro mandato era para buscar um legado esportivo. Um legado esportivo com vitórias, com autoestima do torcedor, com governança, com compliance, com marketing arrojado, tudo isso aconteceu. O meu segundo mandato, que eu fui reeleito sem oposição, me dita os 3 caminhos que eu tenho que atuar. A reestruturação e um plano de gestão, um choque de gestão na área financeira, para que a gente, em 4 anos e meio, 5 anos, extirpe essa dívida, determine que o Morumbi tem que ser modernizado para que ela continue sendo essa casa vigorosa, e também eu atue com uma lupa muito diretamente na base. É a base que vai me trazer reforço. Hoje eu tenho poucas condições de captar jogadores. Eu formo bem, mas a captação demora, porque eu não tenho dinheiro disponível. Vejam, o que se paga de juros hoje da minha dívida, da nossa dívida, é muito maior do que o custo do CT de Cotia inteiro anual. Veja, se eu resolver metade desse custo de juros, eu vou devolver para investimento na nossa base, que é uma base referência, mas que ela fica pouco competitiva, porque a base hoje mudou muito também esse setor. Ela não só revela aquele menino que desde os 12 anos, que é um risco se ele vai virar jogador ou não. Ela hoje adquire e capta no mercado jogadores que eu digo de semi-pronto. É aquele 17 anos que já teve uma convocação da seleção brasileira. Esse menino, você às vezes tem que fazer um investimento para buscar esse jogador e investir R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões, porque não é um investimento só nele. Não vamos fechar os olhos, né? Alguns clubes fazem isso com muita capacitação financeira e competência, e eu tenho que voltar a fazer. Então, esse segundo mandato é a reestruturação financeira através de um choque de gestão, o estádio e a base. Esses são os nossos pilares. E aí, com isso, essa dívida será alongada e ela terá um fator regressivo do seu montante em 5 anos. Tudo isso está planejado. Foi 1 ano e pouco para a gente conseguir caminhar com a Galápagos, que foi o fundo que nos ofereceu a melhor condição e a melhor relação custo-benefício de cada ação. E nós temos que fazer isso. Eu seria irresponsável se eu disser, eu vou administrar esses 700, vai virar 800, é muito menor que tal clube, é muito menor que tal clube, e eu vou contratando para ganhar campeonato. Eu não vou arriscar isso. Eu arrisquei, sabe, e não dormi direito na Copa do Brasil, porque nós poderíamos ter perdido para o Flamengo.
Mas naquele momento eu achava que o Beraldo, o Pablo e o Nestor eram importantes, importantíssimos naquele momento. E foi o que aconteceu. A performance deles e até a coroação de tudo aquilo com o gol do Nestor. Então nós estamos fazendo sim um trabalho responsável e mirando para o futuro. Claro que teremos erros, temos erros e acertos. Mas quando o percentual de erro é menor, a gente fica mais feliz e convicto de que o caminho está traçado. O André pergunta aqui, ó, pede para você falar quando sai a reforma do Morumbis. Isso, Boa. como todo investimento, requer muito estudo, muito projeto, então eu não posso cravar uma ideia, mas eu acredito que até o final do ano nós tenhamos pelo menos o pré-projeto elaborado, porque não é simples. Claro que em sintonia a isso tem acontecido obras da infraestrutura na região, para toda a região, que atende 1 milhão de pessoas, que vai também atenuar e preparar o Morumbis para um grande salto. Então eu acredito que até o final do ano nós teremos um pré-projeto ainda, para que depois o projeto em 2025 passe pelas aprovações e autoridades. Eu quero até agora, que eu me lembrei que eu estava esquecendo, anunciar em primeira mão que o jogo do futebol feminino contra o Corinthians, pela manhã, no dia 15, salvo engano, pela Amado, não estará perfeito. O visual não estará bonito, porque nós fizemos um show com 80 mil pessoas no último sábado. E é aquilo que eu digo, nossa área, comandada pelo Maurinho, na área administrativa do Estado,